Olá, amigo do canal Dialect Nerd, aqui Bruno, e hoje é dia de trazer The War of the Realms Omnibus. É isso mesmo, hoje é dia de trazer este gigante, enorme, pesadíssimo. Aqui temos a capa aqui da sobrecapa. Temos então aqui a lombada enormíssima. Aqui vê-se se calhar melhor. Enormíssima. E a parte de trás, aqui temos. Estamos aqui a falar de um ônibus que está na casa dos $125, que é o normal. Tem aqui todos os títulos que compõem. Isto são cerca de 1576 páginas e tem, se não me engano, 68 números. Evento, mais tie-ins, por aí fora. E agora vamos vê-lo então sem a dita sobrecapa, que tem também aqui, normalmente, nas orelhas, tem aqui um bocadinho a falar do contexto do evento e tem aqui a falar sobre os criadores. E temos então aqui no interior este mapa lindíssimo dos 10 reinos. Aqui está o mapa. Este mapa fantástico, foi espetacular esta a escolha. Muito bem, temos aqui o mapeamento dele. Este mapeamento não está página a página. Está aqui, não é propriamente uma mescla entre o evento principal e os tie-ins. Não está propriamente entrelaçado, não é, estes títulos todos, mas está mais ou menos, principalmente o evento principal com o título do Thor. O evento em si, quem ler o evento em si, fica-lhe a faltar muitas peças, porque muitas das cenas, como isto são guerras geradas ao longo do mundo inteiro e não há espaço nem tempo para mostrar todos os confrontos e todas as resoluções, muitas das vezes nós temos no número o início do conflito e no número seguinte temos já a sua consequência, o que deixa um bocadinho vazio, o que nos parece que estamos a ver género de trailers de outras histórias e é basicamente um bocadinho isso, e então fica-nos a faltar qualquer coisa, fica-nos a parecer que nos falta, que a história não está completa, mas, por outro lado, também se introduzirmos todos os tie-ins no meio da história a nível cronológico-temporal, poderia também desconstruir demasiado a emoção do evento e tornar um bocadinho maçante, até porque alguns eventos não têm assim tantas consequências no evento principal e, como tal, houve esta opção de fazer uma ou outra inserção, mas na grande maioria eles estão sensivelmente separados. Começamos então com Thor número 8 e aqui temos um prelúdio que é do 8 ao 11. Aqui ele vai então em busca de libertar a Ângela, que está aqui aprisionada no reino dos anjos, e ele vai então submeter-se a torturas e tudo para conseguir libertar esta personagem que lhe vai dar então um apoio brutal na frente de combate. Mais conflitos se geram aqui. Odin a Asgard foi devastada e Odin está com os seus poderes muito diminuídos e tenta fabricar imensas armas para Thor. Aqui tem cenas bastante violentas, esmagar-lhe os dedos, arrancar-lhe os dentes, até um bocadinho quase Ren and Stimpy aqui, um bocadinho cómico até esta parte, mas pronto, esta arte também do Michael Mundo está, ao princípio estranha-se, mas depois entranha-se, as cores são muito vivas e então ele tinha a capacidade, ele no fundo reciclava agora martelos. Não digo que seja uma ideia que eu quando comecei a ler, não vou dizer que é uma ideia que me tinha fascinado por ir além, não fiquei, ai, tão bom, agora o Thor é martelos à grande e à francesa. Não achei que fosse assim um recurso narrativo assim fantástico, uma tirada assim magnífica. Os primeiros números são relacionados com o título do Thor, que obviamente é o personagem mais deste evento. E de seguida vamos então para o evento propriamente dito, em que temos aqui realmente estas batalhas ao longo do mundo, em que misturamos aqui um sem número de heróis. Iniciamos então aqui com o mapa dos 10 reinos e aqui com esta árvore, que é uma árvore mística, que é um género da árvore da vida, por assim dizer, desta mitologia. E temos aqui um painel que agora é muito usual nestes eventos, que é as forças do mal, por assim dizer, contra os Asgardianos e também os heróis de Midgard. Este evento, basicamente, o que é que ele fala? Fala de Malekith, não é? Aquele elfo negro, acabou por unir os 9 reinos, fazendo promessas e negociando entre eles, colocou-os todos debaixo da alçada deles, comandados por ele, e decidiu então conquistar o último dos reinos, que é Midgard, o 10º. E então a história dele é Malekith e as suas tropas
de gigantes do gelo, elfos negros, os seres de Muspelheim, não sei como é que se diz, que são os de fogo, os trolls e por aí afora, os anjos, que no caso são anjas porque eles não têm sexo, eles optaram por ter a fisionomia feminina, acabaram por se juntar todos e vir para a Terra para conquistar o último reino, destruir Thor e todos os heróis, porque eles sabem que é neste caso, a Terra que tem mais super seres, e então aqui está uma invasão completa à Terra, através de portais de uma Bifrost negra, que ele desenvolveu, e como a Asgard foi completamente destruída, pôs em risco completamente a Bifrost arco-íris, não é? Ora, após aqui então o evento principal e alguns títulos que foram intervalando aqui do Thor, começamos então com os primeiros tie-ins, neste caso é War of the Realms War Scrolls, em que tem aqui uma constituição de vários one-shots, por assim dizer. Neste caso temos um one-shot relacionado com o Demolidor e a primeira vez que ele se encontrou com o Thor. Uma interação aqui, 2 páginas, bastante engraçada, que depois tem até uma arte diferente, que depois muda e passa por uma história mais relacionada com o Demolidor. De seguida temos então aqui uma mini história aqui relacionada com aqueles guerreiros que costumam estar sempre ao lado de Thor, mais esta personagem nova, esta guerreira nova, que eu não conhecia, a Hildegard. É uma história mais curtinha e engraçada. Conta também aqui com a participação de Manto e Adaga. Continuando, tem aqui então uma pequena história relacionada depois com o Wolverine, que tem depois também uma pequena aparição do Justiceiro, mas é aqui focada mais no Wolverine, a tentar salvar aqui uns civis. Logo de seguida passamos então para Howard the Duck, também com uma mini história. E no número 2, então, do War Scrolls, passamos para uma história mais focada aqui no Doutor Estranho e num combate que ele tem com as forças do mal de Pesadelo, este vilão clássico do herói. Depois uma mini história relacionada com a infância de Loki e também com os 2 personagens Wiccan e Hulkling. Aqui também os heróis encontram-se então com o personagem Loki. No número 3 os personagens então são outros e temos uma história de Doctor Doom, exatamente o vilão, e a forma como ele tenta salvaguardar então a sua terra, Latveria, destas forças invasoras, e a forma como ele tem, a interação que ele tem com o próprio povo, como é que o próprio povo o vê. Apesar disto ser uma ditadura, muitos deles o veem como um salvador, e aqui é exemplificado nesta mini história. De seguida, a história mais focada neste grupo de heróis, mas principalmente na Mulher Hulk, que tem aqui uma situação, como ela está a viver, que eu também não sabia, uma relação íntima com o Thor, e ela está aqui perante então a mãe, por assim dizer, de Thor, e então há aqui uma situação engraçada em que ela não sabe como contar, ou se há de tocar no assunto ou não, e mexe aqui um bocadinho com a forma como ela e os outros veem esta nova forma de Hulk, menos sexualizada, menos se calhar agradável à vista, mais descontrolada, ou seja, tudo fatores que possam não ser agradáveis para conquistar então esta mãe adotiva de Thor, mas que acaba por ser uma personagem muito importante, uma pessoa muito importante na vida do herói. Ora, terminando então este tie-in, começamos com os tie-ins do Punisher. Este aqui, os tie-ins do Punisher, basicamente a história baseia-se, os 3 números que compõem, baseia-se em, existe aqui uma situação em que uns doentes precisam atravessar a cidade e, obviamente, como a cidade está infestada por estes seres monstruosos, os elfos, os gigantes e por aí afora, eles não têm como atravessar, e então o Justiceiro junta um número de criminosos, uma caminhoneta daquelas de transportar prisioneiros, e acaba por assegurar a cumplicidade deles para então passar estas pessoas doentes, atravessar a cidade para então serem ajudadas e curadas. Esta é das minisséries que mais me agradou. Obviamente não é nada de supra-sumo, de um desenvolvimento de personagem muito aprofundado, mas é altamente divertido, a ação é altamente engraçada, o Punisher faz aqui um Punisher como só ele, não é? Sangue nos olhos, um verdadeiro John Wick da atualidade. Temos aqui uma história engraçada, como ele vê os próprios, como é que ele lida com os outros prisioneiros que ele libertou, mas que obviamente eles têm algum desconforto em estar a trabalhar com o Punisher, com o Justiceiro, mas ele lá vai assegurando
que as coisas permaneçam mais ou menos, que eles tenham algum receio dele, algum medo e com isso assegurar a ajuda deles sem grandes percalços. Para de seguida temos então War of the Realms Omega, que mais uma vez é um conjunto de histórias. Neste caso temos uma história relacionada, neste caso já é um conjunto de histórias relacionadas com a conclusão. Temos aqui uma história, não posso alongar muito, porque este realmente lá está relacionado com a conclusão. É aqui uma história em que temos Demolidor e Heimdall. Outra relacionada com Jane Foster. Outra com Loki e este mini gigante do gelo. E uma nova interação aqui do Punisher, do Justiceiro, que tem aqui uma leve interação com o Thor e que na realidade vai também dar aqui mais uma chega relacionada com uma situação que acontece no tie-in do próprio Justiceiro que eu falei anteriormente. Temos de seguida o último título do Thor, integrante deste ónibus, é o número 16. Mais uma vez fala sobre a conclusão, não me vou alongar muito em relação a isto. Uma coisa que eu acabei de me perceber agora, ao estar aqui a desfolhar com mais atenção este ónibus, é que ele tem aqui um bloco que está completamente repetido. Ora, aqui está. Se nós formos a ver, o Ômega, passado aqui algumas páginas, está totalmente repetido. Temos aqui, como eu disse, Thor 16, que não devia estar aqui inserido, e mais para a frente, depois toda a mesma história repetida ali atrás. Olha. Temos aqui esta mesma situação e aqui está. Temos Thor 16 e Thor 16. Eu não sei se é só da minha cópia. Deixo aqui em xeque esta situação. Temos então aqui Thor 16 repetido 2 vezes. E o conteúdo aqui repetido. Fica já aqui esta situação. De seguida passamos então para os tie-ins relacionados com os Vingadores. Neste caso, os Vingadores aqui estão focados no Esquadrão Supremo, que curiosamente são uns heróis que eu gosto bastante. Está muito relacionado com o Esquadrão Supremo e na luta do Esquadrão Supremo contra estas forças, principalmente estes, como são powerhouses, não é? São super poderosos. A luta deles é com os elementos mais fortes também, que é os Gigantes do Gelo. Vingadores 19 já está mais focado então nos Vingadores de Jason Aaron, aqui os Vingadores verdadeiros, por assim dizer, Capitão América, Black Panther, Capitã Marvel, Hulk, She-Hulk, Blade, Homem de Ferro e o Motorista Fantasma, com a participação, lá está, de mais alguns heróis. Gosto imenso deste traço aqui do Ed McGuinness, acho engraçadíssimo. E no tie-in, no último, Vingadores número 20, temos então aqui mais uma vez focado na Mulher Hulk e na forma, lá está, como ela era vista, não é? Com agora esta personagem mais Hulk, se calhar não tão agradável aos olhos, e basicamente aqui mais um capítulo, ela, no fundo, a fazer as pazes. Há aqui um diálogo interior com ela própria, no fundo é um bocadinho a fazer as pazes com ela própria. Eu, em relação a esta situação, não querendo fugir ao tema, eu aprecio aquela Mulher Hulk como aprecio esta. Eu preciso é de um contexto que faça sentido. Não me interessa se ela é mais bonita ou mais feia. Eu interessa-me sim que ela tenha algum contexto para esta transformação. Eu não estou a seguir os Vingadores do Jason Aaron, por isso eu acredito que o contexto tenha feito sentido. Acho que ela absorveu demasiada radiação e essa radiação fez aumentar-lhe os poderes. Faz sentido que ela esteja assim. Agora, o que eu posso falar é de traço. Acho este traço fantástico. Acho ela estar com estes poderes. Acho ela estar assim tão poderosa. Eu acho espetacular. Não me faz confusão nenhuma esta situação dela estar menos sexualizada ou mais sexualizada. Eu não entro nessas guerrilhas. Não tomo partidos, não tomo nada. Eu olho, agrada-me. E o que não me agrada e ponto final. Depois passamos então War of the Realms, Strike Force. Este Strike Force houve 3 números, Strike Force. Este é um título que é composto então pelo um lote de escolhidos por Freya para fazer uma determinada missão muito específica. E os escolhidos foram Justiceiro, Mulher Hulk, Motorista Fantasma e Blade. Esta história é muito, muito interessante. Está um Punisher como eu acho que, não sei se alguma vez vi, tão profundo, tão desconstruído. Está muito bom. A história em si, o restante do contexto, não é assim nada do outro mundo, mas este diálogo, este constante diálogo e esta personalidade demonstrada aqui no Justiceiro está fantástico. Bryan Hill, acho que entende perfeitamente o personagem do Punisher. Faz um Justiceiro fantástico, 5 estrelas, esta história é engraçadíssima.
E no fundo, esta história é basicamente ela a tentar convencê-los e eles têm que passar por uns determinados conflitos internos, ou seja, eles têm que sobrepor os seus próprios medos, no fundo para tentar para tentar descobrir se eles estão prontos para a missão. A questão da história em si, porque eu não achei tão interessante, é porque eu achei um bocadinho exagerado. Tanta coisa para escolher os personagens. Eu acho que haveria aqui um sentido de urgência maior do que estar a colocá-los em tantas situações para ver se eles eram capazes ou não. Eles são super-heróis que existem há dezenas de anos. Acho que eles estão mais do que preparados para qualquer desafio. A outra história de Strike Force, War of the Realms, é focada já agora noutro ponto, noutra missão, e esta missão está a cargo de Capitão América, Homem-Aranha, Wolverine, Luke Cage e Punho de Ferro, e esta foi, eu não sei porquê, para mim, de chorar a rir. Foi de chorar a rir. Tem aqui situações com estes cavalos alados das Valquírias, que é simplesmente de chorar a rir. O personagem do Homem-Aranha está tão engraçado, tão engraçado. Eu não me ria tanto com uma banda desenhada há muito tempo. Eu não sou de ler muita coisa cómica, como é óbvio, mas não me ria tanto há tanto tempo. Está tão engraçado, mas é aquele engraçado, eu acho que é um engraçado bem construído, inteligente, não é aquele bobalhão, parvinho. O escritor é o Dennis Hopeless Hallum, e faz aqui um trabalho magnífico. Mais uma vez, aconselho imenso chorar a rir. De seguida, então, temos War of the Realms, Strike Force, o terceiro número, que aqui já temos outro grupo. Esta história já não é tão engraçada. Tem a Capitã Marvel, um Venom, de Deadpool, a Sif, a Viúva Negra, o Capitão Britânia, tem o Soldado Invernal e a Weapon H, não é? A Arma H. Esta história já não é muito engraçada. Engraçado não ser engraçado, porque tem o Deadpool, deveria ser mais cómico, mas se calhar é um cómico, lá está, como eu disse ainda há bocado, é mais bobalhão, é mais parvinho, eu não achei tanta graça. E mesmo a interação com os outros personagens, são tudo eventos, são tudo conflitos muito rápidos, que acontecem todos muito rápidos, sem grande resolução, sem grande desenvolvimento de personagens, são tudo uma, duas páginas uma situação, uma, duas páginas outra situação, não tem grande interesse. Esta para mim é das três, Strike Force é a mais fraquinha. Passamos de seguida então para Iron Man, Tony Stark Iron Man. Aqui temos então o Malekith a convencer um dragão aqui ancestral que é apaixonado por ouro. Há muito esse estigma dos dragões serem apaixonados por ouro. E então ele convence o dragão de que o Homem de Ferro tem uma data de ouro e não sei o quê. E então arranja a maneira de o convencer, este dragão, a ir atrás do Homem de Ferro para o destruir, porque o Malekith acha que ele é um dos heróis mais poderosos da Terra que lhe pode fazer frente. Eu acho isso um bocadinho relativo, mas eu percebo que aqui foi a forma que o roteirista desenvolveu para interligar War of the Realms com o título do Homem de Ferro, foi esta a ideia, e foi desenvolvida aqui, se não me engano, em número 12 e 13 de Iron Man Tony Stark. De seguida, então, As Guardians of the Galaxy. Temos então este conjunto com, vamos lá ver, Angela. Este é o Saptor, mas não é o Saptor Odinson, é o... Eu não sei, para quem leu, recorda-se que o Odinson, quando estava neste formato de sapo, encontrou um outro sapo que também tinha sido humano já. Pronto, então é este. Temos aqui então esta Valkyria, temos o Scourge e temos aqui o filho do Thunderstrike. Passemos então para outra heroína, que é Capitã Marvel. Vamos para o título da Capitã Marvel. Capitã Marvel que esteve então inserida com os títulos 6 e 7. Temos então Capitã Marvel aqui. Esta história é gira porque o que acontece é que basicamente eles tentam vencer a batalha, entram em conflito com a Enchantress e faz uma coisa muito simples, que é a maneira dela sobrepor aqui ao Doutor Estranho, que é o mestre, o Mago Supremo, e ela tem medo do Mago Supremo, por ser o Mago Supremo, e então o que ela faz é antecipa-se a eles e troca o corpo do Mago Supremo com a da Capitã Marvel. E o que é que acontece? Eles não conseguem usar os poderes um do outro. Está aqui a situação. E pronto, e depois tem o desenvolvimento. Esta história também é bastante engraçada. De seguida temos então Champions, Campeões 5 e 6, em que neste primeiro aparece o Cyclops, que neste tie-in acaba por lutar ao lado dos campeões, que são agora estes personagens, Kamala Khan, tem aqui o Patriota, se não me engano, a filha do Visão, e por aí afora tem mais alguns personagens aqui misturados, esta personagem que é a Paw, e tem também o Miles Morales.
É engraçado, mas eu não tenho assim grande ligação com nenhum destes personagens. Isto também é, se calhar, para uma faixa etária mais jovem. Para mim, não são personagens que me chamem muita atenção, porque muitos deles acabam por ser réplicas de outros personagens já consagrados. Eu prefiro não haver 40 cópias de um personagem. Faz-me confusão que haja 50 Flash, que haja 40 Homem-Aranhas. Eu acho que isso banaliza demasiado o personagem, não é? Eu preferia que houvesse diversidade, mas de outros poderes. Há tanto poder para ser explorado, há tanta coisa para fazer e para inventar. Ou então não, ou então basta fazer títulos. Existem centenas de títulos aí no mercado, tanto Marvel como DC, e as vendas de 80% a 90% deles são tão baixas. Será que faz sentido estar a continuar a largar cópias de outros personagens, ou estarem a criar personagens que depois não vendam nada? E desfocar principalmente nos heróis principais, naqueles clássicos, era de ouro, era de prata. Para mim não faz sentido. Eu acho que não se deve banalizar os heróis fazendo 40 cópias deles. Mas pronto, depois de repente temos então aqui Deadpool 13 e 14. Deadpool tenta ser engraçado. Para mim é mais ou menos. Sinceramente não achei grande graça aqui. Ele é mandado para uma determinada missão, mas na Austrália, e ele chega lá e encontra um grupo de heróis classe nem B, nem C, pai D ou H, e ele é o representante dos Vingadores. Eles estão sempre a gozar com ele, a dizer que poxa, nós à espera de Vingadores, e pronto, e não aparecem eles, amigos, eu estou aqui. Pronto, é assim, uma tirada meio cómica com os personagens, uns heróis, estes heróis que são os... que este é forte, mas não muito, e este só gosta de lutar à noite, porque faz parte da ambientação do herói dele, é noturno e não sei o quê. É assim meio cómico, mas não tem assim tanta graça quanto isso, para mim, mas é Deadpool. De seguida temos aqui apenas um título do Fantastic Four, que é até focado nos filhos de Sue e Red, não é? Temos aqui o Franklin, que já está crescido, e também a Val, e no fundo é aqui um bocadinho a tentativa da ambientação dele neste bairro, que é o bairro Yancey Street, que acho que é o bairro em que cresceu aqui o Coisa, e então um bairro assim conflituoso. Eu achei um tremendo exagero, fez-me confusão. Os miúdos aqui a fazerem frente a toda a gente. Nós somos do bairro Yancey, bem, dizem isso do bairro Yancey umas 40 mil vezes, e até enfrentam o próprio Coisa e tudo, não sei o quê, assim. Ou seja, achei exagerada a forma como eles querem desenfiar pelos olhos que o bairro Yancey é muito mauzão, é muito mau, e então quando aparece aqui os monstros todos, o bairro Yancey pega nas panelas e pega nos tachos e vai querer... Aqui está... Pega nas bengalas, não sei o quê, e vai tentar lutar com monstros. Eu acho isto, ridículo. E então, como tal, pronto, não. Mas pronto, é só um número, também passa rápido. De seguida temos então aqui 3 números de Giant Man, do Gigante, em que é mais uma vez mais uma missão, que eles são enviados para determinado ponto, para libertar o Ymir, que é o deus dos gigantes do gelo, e então são enviados estes 4 personagens que estão ligados ao gigante original, com as partículas PIM. Temos aqui este dos Thunderbolt, temos o Homem-Formiga, temos o novo Golias, e temos então este que é o Homem-Gigante. E juntaram aqui os 4 numa missão. É interessante, é engraçado. Não acho que seja o melhor do Ónibus, mas é uma historinha engraçada. Passamos depois então para 5 números de Journey into Mystery. Journey into Mystery, mais uma vez, junta aqui um sem número de personagens curiosos. Temos mais uma vez Miles Morales, temos aqui a nova Deadlock, temos o Druida, o novo Druida, temos aqui a Gavião Arqueira, Balder o Bravo e Magnum, que no fundo estão a tentar salvar uma criança que é irmã de Balder e de Thor. Estão a tentar salvá-la, pois anda meio mundo a tentar matar esta criança, inclusive o deus da guerra, Ares. De seguida então temos Moon Girl and Devil Dinosaur. Aqui temos mais uma vez para aí 3 ou 4 números, acho que é do 43 ao 46, e aqui o traço é assim todo cartunesco, muito engraçado, mas não é para mim, nem tudo deve ser para mim, obviamente. É engraçadinho, mas não me cativou, não acho que seja também o público-alvo. Passamos isto ainda não acabou, passamos para War of the Realms, os New Agents of Atlas, os novos agentes de Atlas. É um novo grupo em que tem aqui um número de personagens, o Shang-Chi, o Amadeus Cho, a Silk, e tem aqui mais umas personagens, no fundo são personagens, é um conjunto de personagens asiáticos. Temos esta rapariga que faz aqui uma entidade de um urso poderoso, uma controla o gelo, outra controla a água, tem outra personagem que controla o fogo, e por aí afora, e então mais uma vez são elas a tentar
travar as investidas das tropas de Malekith. A história em si é interessante e explora principalmente aqui o personagem do Amadeus Cho, a sua imaturidade em certos momentos e aqui a superação dele, ou seja, no fundo, uma forma como ele se vê ele próprio e como os outros que constituem esta equipa o veem ele. Continuamos então com Spider-Man e The League of Realms. É o Homem-Aranha e a Liga dos Reinos, que no fundo é constituído por vários personagens dos outros reinos. Tem um troll, tem um anão, tem um elfo branco, tem uma gigante não sei do quê, e por aí fora. Tem este xamã todo poderoso, tem aqui uma interação mais para a frente, ele é poderoso. É capaz de ser dos mais poderosos que está aqui. O troll, obviamente, é sangue nos olhos, a gigante é mais pacifista, mas tem a vantagem do tamanho, o elfo é pistolinhas, e o dwarf, o anão, também quer a guerra. E o Homem-Aranha aqui, chamado, uma coisa um bocado estranha, não é? Chamado para liderar este conjunto de personagens que eles próprios não parecem estar com muita vontade de estarem juntos. E principalmente não tem vontade nenhuma de seguir o Homem-Aranha. Aqui é a maneira como o Thor convoca o Homem-Aranha para liderar este grupo e o Homem-Aranha fica completamente desconfortável. Mistura aqui esta situação, eles têm mais uma vez um desafio, um objetivo, que é salvaguardar aqui uma pequena cidade que está a ser comandada pelos anjos, ou os anjas, como a gente quiser dizer, e quem está a comandar e quem está a liderar este acampamento forçado, por assim dizer, é esta personagem, esta anja. Gera-se aqui um conflito e o Homem-Aranha tenta de alguma forma liderar. Eu achei completamente uma história peixe está fora d'água. Não é má, não estou a dizer com isso que a história não seja interessante, mas não acho que seja a história, uma história de Homem-Aranha que faça muito sentido, nem que o personagem se sinta à vontade, nem que o personagem brilhe, nem nada disso. Depois temos Superior Spider-Man, o Homem-Aranha, mais uma vez, o Homem-Aranha do Dr. Octopus. Eu aqui vou parecer um bocadinho pouco coerente com aquilo que eu estava a dizer de, mais um Homem-Aranha, já não chega a Homem-Aranhas, mas, já que eles existem, este Homem-Aranha até acaba por ser mais engraçado pela postura que ele tem. Uma postura super arrogante. Ele encontra aqui este grupo de heróis que é os West Coast Avengers, os novos Vingadores da Costa Oeste, ou assim, que é liderada pelo Gavião Arqueiro, na mesma, e depois tem a América, a Gwenpool, tem aqui este que é o mutante todo poderoso, psíquico, não sei do quê, e tem mais este personagem. Eu não sou muito familiarizado com estes personagens, mais uma vez é um grupo de adolescentes, e são todos personagens muito novos. É o Fusão, este é o Fusão, é um género de homem absorvente. Tem também esta rapariga, que é a Aloy, que ela tem a pele fundida com a vibrânio, ou seja, super invulnerabilidade, e este aqui, que eu estava a dizer que estava-me a faltar o nome, é o Quentin Quire, é o Kid Omega, e por aí afora. É uma história engraçada, mas vale pela postura do Superior Spider-Man, este Homem-Aranha Dr. Oct, que é um arrogante e todos ficam a olhar para ele de lado, e tem uma interação engraçadíssima com o Quentin Quire. Estamos perto então de terminar esta conjugação, já não falta muita coisa, e temos então aqui The Unbeatable Squirrel, a garota esquilo. Mais uma vez a mesma coisa que eu falei anteriormente, não é a minha praia, é uma história leve, divertida, bem-humorada, com aqui uma inserção das redes sociais e por fora uma coisa mais atualizada. Aliás, eu encontrei algumas destas coisas de redes sociais um bocadinho em vários títulos, principalmente nos títulos mais adolescentes. Achei engraçado, mas também, vou ser sincero, passei muitas folhas à frente, li assim um bocadinho por alto, porque não me estava sinceramente a cativar, mas também não é para mim. Ora, de seguida temos então, como não podia faltar, X-Men. X-Men aqui é um bocadinho peixe fora d'água, porque eles não têm interação rigorosamente nenhuma, que eu me lembro, assim, não tem rigorosamente nenhuma menção no título principal, no evento, e mesmo assim eles arranjaram maneira de colocá-los aqui como tie-in. É assim mais pesado. Alguns heróis morrem, aqui até vilões, aqui é pesado, um bocadinho desconjuntado, mas com consequências. Isso pelo menos, por exemplo, com consequências até a entrada de Jonathan Hickman. Aí acabou-se. Passamos então para Donny Cates. Temos então Venom. Estamos aqui na fase em que o Eddie Brock não tem o simbionte com ele e então continua aqui a proteger Dylan, aqui o seu filho que não sabe que é filho dele e por aí fora. E no fundo temos aqui uma história de pancadaria clássica em que Eddie Brock confronta aqui os elfos negros, é bastante magoado, mas aqui umas bruxas acabam por ver este personagem, achar-lhe interessante e tentam aliciá-lo com poder. O Eddie Brock aceita esse poder e então que são estes cristais que lhe dão aquilo que ele quiser.
a nível de personificação de força e de poder, e ele decide então transformar o cristal num simbionte e, no fundo, transformar-se e assim ter armas suficientes para lutar contra estes invasores. Este é das edições das histórias aqui que compilam mais engraçadas a nível da ação, achei muita piada. Depois temos aqui o confronto com este personagem, que também ele é aliciado com um cristal e juntam-se aqui duas forças antagónicas poderosíssimas e desenvolve-se aqui então nestes números um combate mortal. E pronto, termina assim então. O resto é capas. Temos aqui capas variantes dos títulos e dos tie-ins e por aí fora, de vários artistas diferentes. Alguns sketches, custom designs e pronto, e é tudo. E pronto, foi então o meu vídeo de The War of the Realms Omnibus, este review. Diz-me aqui nos comentários o que é que tu achaste deste evento em si, se o leste todo ou só leste a parte principal. E se gostaste deste vídeo, subscreve o canal se não for subscrito, partilha, comenta, dá like, segue os links do canal para fazer as tuas compras e ajudares o canal a crescer cada vez mais e até mais.